Arqueólogos descobriram uma tumba familiar única, que continha 20 múmias, e, em um dos sarcófagos, eles conseguiram as impressões digitais de antigos trabalhadores. Assista ao vídeo até o final, e você também descobrirá o que a cor verde tinha de tão atraente para os antigos egípcios. Olá, amigo! Você está no canal do Kirtop. Garganta Olduvai. Um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo não é uma cidade perdida ou uma tumba cheia de tesouros, mas sim uma ravina íngreme no Great Rift Valley da Tanzânia. Conhecido como Olduvai Gorge, esse local contém as mais antigas evidências de ancestrais humanos. Na década de 30, os paleoantropólogos Louis e Mary Leakey, marido e mulher, descobriram ferramentas de pedra na garganta de Olduvai, bem como os restos do crânio do primata Proconçole, que tem 25 milhões de anos. Então, em 1959, Mary Leakey descobriu fragmentos de crânio e dentes superiores pertencentes ao Paranthropus boisei, um ancestral humano que viveu há cerca de 1,75 milhão de anos. Na época, o Paranthropus boisei era o hominídeo mais antigo já descoberto. Leakey e os filhos também descobriram outro ancestral humano, o Homo habilis. Em 1968, descobriu-se um crânio de Homo habilis de 1,8 milhão de anos no local. E em 1986, uma equipe de arqueólogos da Tanzânia e dos Estados Unidos descobriu centenas de ossos pertencentes a uma fêmea Homo habilis que também viveu na mesma época. Digitais no sarcófago. Em 2005, uma equipe de restauração trabalhou em um sarcófago egípcio no Museu Fitzwilliam, em Cambridge. O caixão pertencia a um sacerdote, Nespanetjerepe Neri, que morreu por volta de 1000 a.C. Inesperadamente, sob a tampa, eles encontraram as impressões digitais do artesão, que fez o caixão há 3.000 anos. Por alguma razão, os antigos trabalhadores trabalharam na tampa interna, antes que o verniz secasse. Como resultado de tal impaciência, as impressões foram preservadas. Elas foram tornadas públicas apenas em 2016, quando o artefato incomum foi incluído na primeira grande exposição dedicada aos artistas egípcios, e como seus estilos evoluíram ao longo de 4.000 anos. Trono de Tutancâmon, o lugar de honra no qual o governante sempre tentou se destacar especialmente. Em qualquer cultura, ele não era apenas o chefe do povo, ele governava em nome dos deuses. Uma cadeira especial, um trono, é um símbolo de escolha e poder. Em 1922, a tumba de Tutancâmon foi aberta. O trono desse jovem faraó egípcio foi encontrado nele. Tutancâmon morreu quando tinha 19 anos, por volta de 1323 a.C. O trono é muito interessante, parecendo um álbum de fotos de família. A tumba não foi saqueada, portanto o trono sobreviveu até hoje quase intocado. Ladrões conseguiram remover apenas pedras preciosas e detalhes em ouro. O trono em si é feito de madeira e coberto com placas de ouro. Os desenhos em mosaico são revestidos com vidro, quartzo, esmalte e marfim. Portanto, mesmo com as pedras preciosas removidas, o trono ainda é bonito e os desenhos dizem muito, mas é a imagem na parte de trás do trono que o torna um artefato tão excepcional. Os desenhos são muito diferentes de como era costume retratar os faraós. Eles deveriam ser retratados como imperiosos, firmes em seus pés. E na parte de trás do trono de Tutancâmon, ele é colocado em um ambiente agradável e caseiro. O faraó senta-se relaxado em uma poltrona, e sua esposa o unge com óleos. Eles parecem estar tendo uma conversa familiar agradável. O fato de que se trata da esposa de Tutancâmon é compreensível, pois o casal tem braceletes emparelhados nos tornozelos, símbolos do casamento. Vemos um jovem despreocupado. Pesquisadores até afirmam que ele está se balançando em sua cadeira. Se você olhar com atenção, as pernas do trono na imagem estão desniveladas no chão. As de trás são mais altas do que as da frente. Pode-se pensar que essa cadeira, como um símbolo de poder, não tem nada a ver com o trono. Mas os apoios de braços são decorados com cobras com asas de animais, e o encosto é decorado com 4 cobras com discos solares em suas cabeças. Esse é um símbolo de sabedoria. As pernas são decoradas com chapéus voadores na parte superior e patas na parte inferior. Esse é um símbolo de poder. Não está claro se o trono foi feito especificamente para a tumba ou se foi usado durante sua vida. Ainda assim, as imagens não indicam a vida após a morte. Friso antigo decifrado. Um friso descoberto em Oaxaca
Contém glifos que simbolizam temas associados à superstição e à hierarquia social nas culturas zapoteca e mixteca. Arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México interpretaram os glifos de um antigo friso, fornecendo informações sobre as normas culturais dos zapotecas e mixtecas. Acredita-se que o friso de 15 metros, datado entre 650 e 850 d.C., tinha originalmente cerca de 30 metros de comprimento. Ele decorava a fachada principal de uma estrutura, provavelmente um edifício residencial, conhecido como Casa del Sur, onde seria visível da movimentada praça cerimonial, sinalizando importância política ou econômica. Arqueólogos acreditam que o friso foi parcialmente destruído pelos zapotecas, que desocuparam o local, com base na descoberta de fragmentos de uma urna funerária no local. De acordo com Nelly Robles Garcia, coordenadora nacional de arqueologia da Instituição de Patrimônio Cultural, acredita-se que as efígies tenham sido sacrifícios feitos com a intenção de desmistificar o espaço. O Monte Albán apresenta amplas praças e pirâmides truncadas inspiradas no estilo arquitetônico de Teotihuacan, bem como passagens subterrâneas elaboradas, uma quadra de bola Tlacli e cerca de 200 tumbas elaboradas. Foi colonizada pelos mixtecas durante a colonização espanhola no século XVI. A pesquisa arqueológica na área está em andamento. Turista descobre jarro antigo. Um turista americano descobriu acidentalmente um vaso de barro antigo e bem preservado do início da Idade do Bronze, em Qumran, que fica no deserto da Judéia, perto do Mar Morto. Robbie Brown se deparou com a antiga descoberta em fevereiro, quando ele e um amigo decidiram subir 100 metros para explorar uma caverna conhecida como Cave 53. Acredita-se que a jarra antiga tenha cerca de 5.000 anos e pode ser a primeira jarra intacta encontrada em áreas desse período distante. Brown não é estranho às descobertas arqueológicas em Israel. Em 2017, ele participou de escavações na mesma área, o que resultou na descoberta de um antigo pergaminho em branco, além de sementes de oliva e tâmaras antigas. Qumran, localizada no deserto da Judéia, é uma área repleta de cavernas e ficou mundialmente famosa quando um beduíno descobriu acidentalmente os inestimáveis manuscritos do Mar Morto em 1947. Sendo uma localização remota e ao ar seco, o deserto da Judéia contém uma alta concentração de artefatos antigos bem preservados. Ao longo dos anos, a região atraiu um grande número de arqueólogos profissionais e arqueólogos amadores, como Brown. Arqueólogos e historiadores acreditam que centenas de judeus viveram na área de Qumran nos tempos antigos, com base no número de edifícios e banhos judaicos descobertos. Resina, no cemitério perto do rio Deben, na Inglaterra. Foi escavado um navio de 27 metros, que era usado como túmulo. De fato, essa descoberta ocorreu há 8 décadas, num antigo cemitério considerado um dos locais de sepultamento mais importantes do Reino Unido. Cientistas sugerem que o navio, com metais e pedras preciosas, é a tumba do rei Hadwulf, que morreu em 624 ou 625 d.C. O mais intrigante foi a substância preta encontrada em todo o barco. Inicialmente, pensava-se que se tratava de um agente impermeabilizante, mas graças a novas tecnologias, testes mostraram um resultado inesperado. O material semelhante ao alcatrão era um tipo raro de betume. 5 tumbas antigas intocadas em Saqqara. O Egito revelou recentemente tumbas antigas bem decoradas em uma necrópole faraônica perto da capital Cairo. 5 tumbas foram descobertas e pertencem ao Antigo Reinado, um período que abrange aproximadamente 2.700 a 2.200 a.C. As tumbas eram destinadas a funcionários de alto escalão, incluindo governantes regionais e guardas do palácio no Antigo Egito. Todas essas 5 tumbas são bem pintadas e decoradas. As escavações não pararam até hoje. Arqueólogos acreditam que poderão encontrar mais tumbas na área. O maior mosaico romano dos últimos 50 anos. Um dos mais novos marcos de Londres, o arranha-céu de vidro conhecido como Shard, aparentemente compartilha espaço com um dos mais antigos tesouros ocultos da cidade. Um mosaico romano de 2.000 anos, descoberto recentemente. Arqueólogos do Museum of London Archaeology o descobriu durante escavações em preparação para o trabalho de construção. Eles acreditam que um mosaico bem preservado adornava o piso de uma sala de jantar romana. Segundo o MoLab,
É o maior mosaico romano descoberto em Londres em pelo menos 50 anos. Essa é uma descoberta rara, pois mosaicos dessa magnitude eram raros em ambientes urbanos. Acredita-se que a estrutura original tenha sido um hotel de luxo romano, que oferecia hospedagem, um estábulo e uma sala de jantar. O tamanho da casa e as acomodações luxuosas sugerem que ela atendia a oficiais de alto escalão e seus convidados. O mosaico consiste em 2 painéis, sendo que o maior deles provavelmente data do final do século II ou início do século III d.C. O painel é decorado com flores grandes e coloridas, cercadas por faixas de fios entrelaçados e nós de Salomão, típicos dos antigos mosaicos romanos, geralmente representados como ovais de 2 voltas. Pesquisadores notaram semelhança com um padrão de mosaico descoberto na cidade alemã de Trier, sugerindo que ambos eram obra de artesãos romanos itinerantes. Amuleto de cristal. Os egípcios levavam as flores a sério e davam a cada uma delas seu próprio significado e qualidade. Pesquisadores sabiam que a cor verde simbolizava crescimento, colheita e saúde no Egito. Era tão importante que escaravelhos esculpidos em pedra verde são vistos ao lado dos corações das múmias. Mas ninguém suspeitava porque a cor verde também era tão importante quando se tratava das crianças. Registros antigos e hieróglifos mostram jovens que usavam maquiagem verde. Uma descoberta recente mostra que os pais acreditavam que essa cor poderia proteger seus filhos. Foi encontrada no corpo de uma múmia infantil uma bolsa de couro com um amuleto de cristal verde brilhante. Quando uma criança morria há 4.700 anos no Egito, a malaquita era o mineral verde mais disponível. A crisocola era uma mercadoria rara, disponível apenas no Sinai e no deserto do leste do Egito. Uma estatueta de crisocola representando um menino apoia a teoria de que um determinado mineral de cor verde era usado apenas por crianças. Especialistas concordam que o amuleto encontrado em uma criança que morreu de malária provavelmente tinha o objetivo de garantir saúde e segurança na vida após a morte. Antiga tumba familiar. Uma das descobertas mais significativas da missão egípcio-italiana foi feita em 2019, quando os arqueólogos desenterraram uma tumba que havia sido usada muitas vezes ao longo de muitos séculos, desde a era ptolomaica até o período romano. Como muitas estruturas funerárias encontradas na área, ela acabou sendo saqueada, mas foram encontradas 35 múmias, além de artefatos valiosos, vasos, macas de madeira, estatuetas e papelão. Arqueólogos da missão também exploraram o território a oeste da cidade de Assuã, nas proximidades do mausoléu de Aga Khan III, construído em 1956, no local de uma antiga necrópole do século VI a.C. ao século IV d.C. Os cientistas conseguiram encontrar uma grande tumba saqueada na antiguidade. No entanto, 20 múmias bem preservadas, do período greco-romano, ainda repousavam nele. Entre elas, arqueólogos destacaram a múmia de uma criança, que estava em um sarcófago de terracota. A tumba em si consiste em 4 câmaras funerárias esculpidas na rocha, cuja entrada foi equipada com blocos de arenito e tijolos de adobe. De acordo com a professora Patrícia Piangentini, da Universidade de Milão, que liderou a missão do lado italiano, membros da mesma família foram enterrados nessa estrutura funerária. Ela observou que, além das próprias múmias, os arqueólogos conseguiram encontrar artefatos daquela época. Uma mesa de sacrifício, um colar de cobre, placas de pedra com inscrições e figuras de madeira. Pote sorridente. Não é sempre que se encontra um ceramista antigo com senso de humor. Quando arqueólogos desenterraram um pote de 4.000 anos, ele sorriu para eles. Em 2017, quando uma escavação perto da fronteira com a Síria descobriu outro pote quebrado, mas quando a equipe de restauração reuniu as peças, eles notaram algo muito familiar para pessoas de hoje: um rosto sorridente. Por volta de 1700 a.C., alguém espremeu um par de olhos na argila úmida e os enfatizou com um sorriso. O recipiente branco usado para consumir sherbet é considerado o emoji mais antigo da história. O local onde ele foi encontrado chama-se Carquemis e pertenceu aos hititas. Moeda rara representando o imperador romano moderno. A moeda foi descoberta por Mati Varga, funcionário do Museu Ripple Ronai em Kaposvar, juntamente com voluntários, no início de 2022. Eles estão escavando um assentamento romano no condado de Somogy, no sudoeste da Hungria. A moeda mais rara retrata o imperador Feliciano, que governou o Império Romano de 251 a 253 d.C. O co-governante de Feliciano foi Triboniasus Gallus.
Durante seu reinado, uma epidemia de pragas atingiu o Império Romano, ao mesmo tempo em que a invasão persa devastou províncias orientais. 2 anos após chegarem ao poder, Galos e Feliciano foram mortos por seus soldados durante a rebelião do governador messiânico Marcus Aemilius Aemilianus. Devido ao curto reinado de Feliciano, moedas com sua imagem são raras, bem como suas denominações. Arqueólogos não sabem a quem pertencia a moeda, mas como foi a única descoberta nesse local, provavelmente foi perdida por algum viajante. Um lado da moeda mostra o retrato de um imperador barbudo com uma coroa na cabeça, enquanto o outro lado mostra Libertas, a deusa romana da liberdade. A moeda agora faz parte da nova coleção de mesmerismo do Museu Ripoll Ronai. Se gostou do vídeo, deixe seu like e conte a seus amigos sobre ele. Como sempre, aguardo seus comentários gentis. Obrigado por suas visualizações. Tchau a todos!